O Endrick precisa ter mais minutos pelo Real Madrid. É muito simples. Mais uma vez, o garoto mostrou a estrela que tem, a qualidade que tem e o poder de decisão. Num jogo que o Real Madrid tinha quase que como controlado, 2-0, 75 minutos, gol de Vinícius, gol de Mbappé, pênalti que deveria ter sido marcado para o Celta, que não foi. E no mesmo lance, o Mbappé inclusive faz o primeiro gol, assim, pênalti clamoroso. Mas jogo controlado na medida do possível. O Celta não conseguia criar grandes chances claras e o Real ia cozinhando o jogo. Até que o Camavinga entra, assim como outras substituições, faz uma bobagem tremenda, cede o primeiro gol de bandeja e o Celta vem empatar. Prorrogação, já com o Mbappé fora, com o Vinícius prestes a sair, com o Rodrigo que ainda não tinha entrado, Bellingham com poucos minutos em campo, tinha 2 minutos que tinha entrado. Mas os garotos lá, Arda Güler e Endrick. E o garoto decide mais uma vez. Cara, eu não consigo entender, até então, o porquê do Ancelotti ter começado a deixar o Endrick de lado. O Endrick, ele vem de uma sequência, antes desse jogo, de alguns jogos sem nem entrar em campo. O Endrick chegou a ter 8 partidas sem pisar no campo. Não é que ele jogou pouco, ele não entrou em campo durante 8 partidas. E na primeira oportunidade que esse garoto tem, em um jogo decisivo, de mata-mata, oitavas de final da Copa do Rei, no momento que o time vive uma certa crise e obviamente desempenhando abaixo do que deve, o Real Madrid jogando mal, e como jogou mal essa partida, apesar do controle, foram poucas chances realmente criadas com passe, com criação, com construção de jogo, o Real trabalhando mais uma vez muito na individualidade. Assim encontrou o primeiro gol. O único gol criado foi o do Vinícius, o segundo, que começa com a baita jogada do Mbappé no meio campo. Ele gira o corpo, acha o lançamento para o Brahim, leva à frente o Brahim, toca à frente para o Vinícius Júnior mais uma vez, finalizar. O único gol construído, e o Real com sérias deficiências e o Real mais uma vez com sérias dificuldades para criar jogo, para criar oportunidades, mas o Celta muito acanhado, um Celta muito abaixo e se defendendo a maneira que podia. Era um jogo que o Real acabava cozinhando e veio a fazer os 2 gols. E também não corria muitos riscos porque o Celta não oferecia até os 78 minutos que surge o primeiro gol dado pelo Camavinga. Mas em um contexto que o jogo tinha virado, um jogo que estava decidido, acabou para o empate e vai à prorrogação com chance de desclassificação, surge o garoto de 18 anos novamente para decidir. O Endrick, quando ele chega imediatamente, nas primeiras partidas da temporada, ele tinha até alguns minutos e ele correspondeu, cara. Ele fez gols, ele teve boas participações, ele começou a cair em nível de desempenho e fazer muitas faltas, ter aquele estilo que a gente já sabia que ele tinha no Palmeiras, e batendo muito, entrando com algumas vezes um certo grau de deslealdade, e isso começou a afastar ele do time. Mas ainda assim não justificava o tempo que esse cara fica fora de campo. E isso não prejudica só a possibilidade que o Real tem de um centroavante que tem esse poder de decisão entrar em campo, mas prejudica muito a carreira do Endrick, o desenvolvimento dele. Porque pode parecer, ele está no primeiro ano de temporada de Real Madrid, mas não entrar em campo durante essa quantidade de jogos, nem nos mais simples. Ele trouxe só contra o Deportivo Mineiro, titular, time da 4ª divisão. Jogou bem e não fez gol, mas novamente ele dá uma demonstração de que ele precisa de tempo. E o Real Madrid tem em um dos principais rivais, no Barcelona, uma demonstração de que os jovens eles podem corresponder. Eles só precisam de tempo em campo, constância, o desenvolvimento vem. O principal jogador do Barcelona hoje pode ser o Rafinha, mas junto a ele, no mínimo, é o Yamal, de 17 anos. E ali você pega alguns jogadores da base, como o Baldé, como o Gavi, como o Hector Forte, que entra às vezes, como o Pau Cubarsí, como o próprio Yamal, todos com menos de 20 anos e titulares. O Real Madrid não precisa ter esse nível de titularidade desses jogadores mais jovens, porque o Endrick compete com o Mbappé, com o Vinícius, com o Rodrigo, a depender do encaixe no ataque. Mas ele precisa desempenhar, ele precisa jogar. E eu espero que o Ancelotti tenha entendido isso novamente. O Endrick decide o jogo com um chute. Ele recebe a bola do Arda Güler na entrada da área, gira o corpo e bate colocado.
belíssimo gol. O quarto gol vem com uma pancada do Valverde fora da área, o Valverde mais uma vez fazendo o que ele faz de melhor, provavelmente, além da intensidade, a finalização de fora que faz com extrema facilidade, parece que ele está cobrando pênalti e é um chute do meio da rua, quase que do meio campo. E o quinto gol, o Endrick encontra um calcanhar dentro da pequena área. O cara meteu um gol de calcanhar dentro da pequena área, assim, a bola surge e ele tem uma reação extremamente rápida para fazer uma finalização difícil e ainda no meio das pernas do goleiro. O Endrick ele precisa de tempo para se desenvolver e para poder ajudar o Real Madrid. Teve partidas quando ele estava ainda começando a ter algumas chances que ele entrava 5 minutos. Não dá. Ele precisa de uma certa constância que é possível de se oferecer. E que isso pode ajudar inclusive o Real Madrid. Isso foi mostrado hoje. Ele e o Arda Güler. Os meninos que decidiram para o Real Madrid uma classificação que ficou arriscada, porque jogadores mais experientes fizeram partidas abaixo ou entregaram o jogo, e eles decidiram. 2 assistências do Arda Güler, 2 gols do Endrick. E o Arda Güler, que entrou antes, ainda teve um gol anulado em tempo regulamentar. O Real Madrid tem 2 joias e que ele precisa saber aproveitar melhor. Caso não, ele pode perder esses jogadores ou inclusive atrapalhar a carreira desses 2 caras que têm muito talento. Bom, vejamos se isso vai mudar depois deles basicamente darem a classificação na Copa do Rei para as quartas de final para o Real Madrid. Se o Ancelotti vai começar a dar mais oportunidades. Ninguém está cobrando titularidade, mas que o Endrick merece 20 minutos aqui, 20 minutos ali, ele e o Arda Güler, isso merece. Comenta aí o que você acha desses dois, o que você projeta para a carreira deles, não sei. Ou se você gostou do vídeo, deixa o seu likezinho e se inscreve no nosso canal se você está chegando por aqui agora, que nos ajuda demais. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.